Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Estamos estudando o livro de Neemias, estamos no capítulo 10, temos mais alguns poucos domingos em Neemias, então eu queria que você abrisse comigo em Neemias 10, para que a gente possa acompanhar mais um pouquinho da história desse homem, mais um pouquinho da história da reconstrução de Jerusalém. Um estudioso chamado Alexandre White diz que a vida cristã, a vida que nós vivemos, a caminhada com Cristo, para que ela seja vitoriosa, para que ela possa ser considerada de alguma maneira com sucesso, ela precisa ser uma série de recomeços. Talvez todo dia para nós, irmãos, seja um recomeço. Talvez quando a gente acorde pela manhã e a gente possa lembrar, a gente lembre da misericórdia e da graça de Deus e seja mais um recomeço. A cada dia a gente possa recomeçar com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas falhas, os nossos pecados, e a gente possa ter um entendimento que é um recomeço, porque a graça e a misericórdia foram renovadas. E se a graça e a misericórdia não fossem renovadas, talvez nós não poderíamos até mesmo acordar. Talvez nós não poderíamos se levantar para caminhar, porque é através dessa graça e dessa misericórdia que nos dá condições para que a gente possa seguir essa vida cristã. E antes de nós entrarmos em Neemias, o Salmo 37, versículo 23 e 24 diz que Deus, o Senhor, firma os passos de um homem. Quando a conduta deste o agrada, ainda que esse homem tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Nós vemos um povo caindo muitas vezes. Nós vemos nesses 10 capítulos, estamos indo nesses 9 capítulos, nós vemos uma série de tropeços do povo. Nós vemos na história do povo de Deus alguns tropeços, e nós vemos agora a tentativa de Neemias de reconstruir Jerusalém, reconstruir a história desse povo. E essa reforma, algo que vai além da construção do muro, porque o muro agora está construído, desde o capítulo 7, o muro está construído, mas agora existe a necessidade de uma reforma espiritual, e nós estamos vendo isso desde o capítulo 8. Essa reforma se inicia no capítulo 8, quando o povo se volta, o povo ali de Jerusalém, através da vida de Esdras, se volta para a palavra de Deus. Neemias 8, versículo 1, você não precisa abrir, diz assim: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Tudo começa então, irmãos, quando o povo se reúne ali para buscar a palavra de Deus, para entender um pouco mais da palavra de Deus, e não há nenhum tipo de revolução, nenhum tipo de reforma, nenhum tipo de avivamento se nós não buscarmos entender a vontade de Deus para as nossas vidas através da palavra de Deus. Qualquer mudança sem que o centro dessa mudança esteja na Escritura não é válida. A maior necessidade, irmãos, da igreja evangélica hoje, da igreja evangélica no Brasil, é se voltar novamente à palavra de Deus, voltar novamente à sã doutrina, voltar novamente ao evangelho que é puro, um evangelho que é simples, sem inventar muitas coisas, porque é muito simples e muitas vezes, por tanta simplicidade, as pessoas cometem equívocos. A mudança então parte da volta, irmãos, da volta para o entendimento e da busca da palavra de Deus, e é isso que começa a acontecer em Neemias 8. Em Neemias 9, irmãos, nós vemos que o povo, entendendo o que Esdras estava falando, entendendo a palavra de Deus, o povo então assume um comprometimento para que aquilo que eles ouviram não seja só algo que fique no seu entendimento, ou algo que entre por um ouvido e saia pelo outro, mas o povo se envolve agora na ação. Neemias 9, versículo 38, está dizendo assim: em vista disto tudo, o que era isso tudo, irmãos? Tudo que vinha sido falado por Esdras, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. O povo então, irmãos, ouve
o que Esdras fala através da palavra de Deus, e o povo se sente então encorajado a mudar, o povo se sente comprometido, o povo se sente de alguma maneira incomodado, é a melhor palavra, para que haja uma mudança. Para que haja uma mudança, irmãos, e a palavra de Deus, e a pregação, e a mensagem que nós falamos aqui, domingo pela manhã, domingo pela noite, tem o objetivo de que transforme as nossas vidas. A palavra precisa então, irmãos, a cada dia, pode ser através da leitura, pode ser através do ouvir, a palavra precisa trazer transformação para as nossas vidas. O povo assume um compromisso, irmãos, e o compromisso do povo vai além de um simples balançar de cabeça, de uma simples oração, mas o povo faz um acordo por escrito. Eles escrevem aquilo que eles querem se comprometer a fazer. E esse acordo é assinado, como diz aqui no versículo 38 de Neemias 9, pelos líderes, pelos sacerdotes, pelos levitas. O povo então assume esse compromisso, irmãos. Assume o compromisso de ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem e praticar isso. Não só ouvir, mas também praticar. E essa obediência desse povo, aquilo que Esdras vinha falando, irmãos, é uma obediência que não vinha como legalismo, porque a atitude foi do povo, mas é uma obediência que vem baseada no amor. E essa obediência, irmãos, que nós devemos ter, que é uma resposta que precisa ser alegre, uma resposta àquilo que Deus tem feito por nós, irmãos. Deus tem feito tanto por nós. Nós precisamos responder isso com obediência, responder isso com compromisso, com sede, com desejo cada vez mais de buscar a Deus. Colossenses 3:1, Paulo fala, procurem as coisas que são lá do alto. Procurem essas coisas, porque vocês ressuscitaram com Cristo, então procurem as coisas que são do alto. E o povo então agora de alguma maneira, irmãos, está buscando as coisas que são do alto. Esse povo então começa a entender na palavra de Deus, se compromete a que haja uma reforma. E nós vamos ver no capítulo 10 alguns compromissos que esse povo assumiu com essa reforma. O versículo 29, irmãos, do capítulo 10 de Neemias diz o seguinte, você está com a Bíblia aberta aí? Agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição, sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. O versículo 21 até o 27 aí do livro de Neemias, irmãos, você vai ver uma lista de um monte de nome. Você vai ver um monte de nome, foram pessoas que assinaram esse acordo. E o versículo 29 diz que o acordo era obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor. Faça um exercício comigo agora, irmãos. Pense aí, você assinaria um acordo desse? Obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor. É fácil obedecer fielmente todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor. Eu até assinaria, irmãos, se não viesse um raio na minha cabeça, se eu não cumprisse algum deles. Porque era um acordo muito difícil para ser cumprido, mas o povo estava motivado. O povo estava motivado a fazer essa aliança com base na palavra de Deus. O compromisso do povo era para andar, para guardar, para cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos baseados na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus, então, irmãos, o conhecimento que nós temos, aquilo que é falado hoje à noite, o que foi falado hoje cedo, deve produzir nas nossas vidas uma transformação, deve produzir nas nossas vidas uma renovação da nossa mente. Irmãos, muita gente fala, eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia? Sim, eu creio na Bíblia, mas muitas pessoas não obedecem, não vivem aquilo que a palavra de Deus diz. Eu creio na Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Existe uma diferença em nós lermos, e com certeza, irmãos, existem muitas pessoas que não se dizem cristãos, que não seguem nenhuma dessas coisas, que sabem e conhecem muito mais a Bíblia do que qualquer um de nós. Agora, se o conhecimento não se traduzir em transformação, em renovação da nossa mente, a leitura, a ministração não é válida.
O povo então assume, irmãos, um compromisso. Assina lá um termo e fala, nós vamos seguir isso. E o que é isso? Qual foi o acordo então que o povo fez? E a partir do versículo 28, nós vemos o que o povo assumiu em compromisso público, como um povo perante sacerdotes, que eles iriam fazer. E a primeira coisa, irmãos, está no versículo 28, e diz o seguinte: e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Na verdade eu peguei só o finalzinho do versículo. E todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. A primeira coisa que eles falam então, nós vamos se consagrar a Deus, nós vamos ficar separados de outras raças, de outros povos, nós vamos buscar uma pureza racial, para que a religião, para que a crença, para que aquilo que nós recebemos de Moisés seja mantida. O povo então escolhe ficar separado de outros povos, principalmente para que a fé, para que aquilo que eles pudessem crer não fosse contaminado, para que aquilo que eles tinham de entendimento não ficasse de alguma maneira prejudicado, porque haveriam outras culturas, outras crenças sendo misturadas. E é interessante, irmãos, que para nós, talvez hoje, nós não tenhamos como nos separar, como aquele povo historicamente fez naquela época, mas, irmãos, nós precisamos entender que o mundo que nós vivemos não pode ser o que toma conta de nós, o mundo não pode definir os nossos padrões, porque nós somos visitantes nesse mundo, irmãos. Nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem. 1 Pedro 2, 11 e 12 diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Irmãos, nós não temos como nos separar, talvez como aquele povo fez naquela época. Nós não temos como evitar de estarmos com pessoas que não têm a mesma crença que nós, que não têm a mesma fé que nós, mas ainda assim, irmãos, nós precisamos nos posicionar como cristãos. Nós precisamos ter a certeza que não é o mundo que dita as regras para as nossas vidas, mas o que dita, irmãos, as regras é o amor que temos por Deus. O que dita as regras nas nossas vidas é a palavra de Deus, é o nosso comprometimento com a verdade que está aqui na palavra. Nós então, irmãos, podemos nos separar, e foi o que o povo estava assumindo: nós vamos ficar separados de outros povos, e nós devemos sim nos separar, irmãos, para que outras culturas, para que outras crenças, para que nós não sejamos reconhecidos como pessoas que são contaminadas por esse mundo. Irmãos, isso não significa que você não possa viver no mundo. Salmo 1:1 diz: não se assenta naquela roda de zombador, não imita a conduta dos pescadores, e muitas vezes isso foi tido como algo que você não poderia então ter nenhum tipo de comunhão. Agora eu me converti, e eu vi várias histórias, você já deve ter presenciado, várias histórias de pessoas que se converteram e ficaram aquém de tudo. Não tem uma festa de aniversário, eu não vou porque só vai ter escarnecedor lá, só vai ter zombador, então eu estou fora dessa. Eu não posso ir porque agora eu sou santo, porque agora eu sou cristão, e agora eu não posso me contaminar. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Nós precisamos que o mundo, que aquilo que estiver naquele ambiente, no ambiente que nós estamos vivendo, não nos contamine, mas na verdade nós que precisamos envolver, nós que precisamos contagiar, nós que precisamos contaminar o mundo com o amor de Deus, com a palavra de Deus, com a postura cristã que nós devemos ter, sendo filhos de Deus. É essa consagração que nós devemos ter, e é essa consagração que aquele povo se comprometeu, junto com Neemias, e é essa consagração que você devemos ter. A segunda coisa, irmãos, está no versículo 29, que diz o seguinte: agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças
e decretos do Senhor, o nosso Deus. Eles falaram, a gente vai se consagrar e a gente vai, é o seguinte, se submeter também à palavra de Deus. Esse foi o compromisso que eles assumiram. Assumiram se submeter à autoridade das Escrituras. Salmo 119, 11 fala, guardei no coração a palavra. E quando eu guardei no coração a palavra, isso fez com que eu não pecasse contra ti. O grande projeto desses homens, irmãos, era obedecer, e obedecer, como diz o versículo 29, fielmente, obedecer fielmente, baseado na palavra de Deus. Eles queriam reformar a sua vida, eles queriam reconstruir o seu entendimento. João 14, 21, Jesus fala, aquele que guarda os meus mandamentos, e aquele que obedece, esse é o que me ama. Esse então, irmãos, é o conceito para nós. Quando nós observarmos a palavra de Deus, nós precisamos entender que a prova de amor que nós podemos dar a Deus é ter os mandamentos e obedecê-lo. E ainda assim nós vamos falhar nisso. E ainda assim Ele nos ama, mas nós continuamos buscando e nos comprometendo a observar a palavra de Deus e a buscar cada vez mais o entendimento, e a buscar cada vez mais que essa palavra fique guardada no nosso coração, para que nós possamos não pecar, para que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés, para que essa palavra seja um novo caminho para as nossas vidas. A terceira coisa, irmãos, que o povo se compromete, assinando aquele acordo, está no versículo 30. Versículo 30 diz, prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Nós vamos se separar dos povos, e as nossas filhas não vão casar lá com ninguém que não seja da nossa linhagem, nem os nossos filhos, nem ninguém. Nós vamos manter a coisa aqui dentro de casa, tudo certinho. E a explicação para isso, irmãos, por que disso, está em Êxodo 34, versículo 15 e 16. Êxodo 34, 15 e 16, diz o seguinte, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-la a comer dos seus sacrifícios e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. A preocupação, então, irmãos, era que não houvesse a possibilidade de, como diz o final do versículo 16 de Êxodo 34, que os filhos fossem levados a estarem servindo de alguma maneira outros deuses, para que os filhos não fossem confundidos, como diz o texto, se prostituírem, para que pudessem de alguma maneira servir outros deuses. A mistura, irmãos, de credos, então, levaria a um afrouxamento das relações com Deus. A preocupação deles, a mesma preocupação que nós vemos lá no primeiro versículo que nós lemos, o primeiro acordo, o primeiro item do acordo, o versículo 28, quando eles não queriam estar em contato com nenhum outro povo, é que não houvesse nenhum tipo de contaminação, para que a fé deles fosse mantida, para que os preceitos, para aquilo que eles pudessem, entendessem, crescem, não fosse confundido. Um teólogo chamado Paul Freston diz que, além disso, existia um item mais importante, porque o casamento com os vizinhos, com outros povos, naquele tempo, irmãos, era um meio de subir socialmente. As pessoas eles procuravam fora do povo, porque eles tinham a possibilidade de subir socialmente, casar com alguém socialmente mais bem posicionado, o que provocaria uma melhora na própria vida daquela pessoa e na própria vida da família. E quando nós falamos em casamentos mistos, em sociedades, nós vamos lembrar de Paulo em 2 Coríntios falando de julgo desigual. Vai além da preocupação desse povo, irmãos, de não ter os filhos sendo entregues a filhas e vice-versa de outros povos. Mas é interessante, irmãos, que além de nós entendermos que esse julgo desigual,
relacionamento, porque Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios 6,14, o que tem em comum? A justiça e a maldade. E a comunhão entre luz e trevas? Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Porque muitas vezes isso foi levado de uma maneira extremamente radical, e nós apontamos no passado dedo para situações onde nós falamos, caramba, o cara lá está em julgo desigual, o cara é crente, está tendo um relacionamento com alguém que não é crente, o cara tem uma empresa e tem um relacionamento com alguém que não é crente. E nós temos alguns exemplos, irmãos, por exemplo, a Julinha e o Guilherme aqui. A Julinha não conhecia Deus quando veio através do relacionamento que ela tinha com o Guilherme, e hoje ela é mais crente que o Guilherme. É verdade, é verdade. Agora, irmãos, muitas vezes nós precisamos entender o contexto disso, e existe uma estatística, que é uma estatística que nós podemos seguir ou não, mas 75% dos casamentos considerados mistos, que são de pessoas que não têm a mesma fé, tornam-se experiências muito complicadas para aquele crente, ou para o cônjuge que é crente. 75% dos casamentos, isso é uma pesquisa séria, que foi feita, diz que aquele cara que se considera o crente, que muitas vezes se envolve num relacionamento com alguém de outra crença, tem problemas. E eu fiquei pensando, você pode se arriscar, você pode tentar. Eu não me arriscaria, por exemplo, a subir num avião que tivesse 75% de chance de cair. Eu não me arriscaria a entrar num elevador que tivesse... Esse elevador está com um problema, ele tem 75% de chance de cair. Você sobe, esse avião tem 75% de chance de cair, você ainda tem 25%. Mas ainda assim nós vemos exemplos, como nós demos, de coisas, de 25% de coisas que dão certo. Irmãos, não só no relacionamento, no namoro, no casamento, nós precisamos nos preocupar com isso, mas em outras sociedades. Imagine você ter uma empresa com alguém e essa pessoa quer de qualquer maneira sonegar um imposto, quer de qualquer maneira cometer um crime. Como que você pode manter na luz alguém que está nas trevas? O povo então se compromete, irmãos, a não deixar que seus filhos se relacionassem com outras pessoas de outros povos. A quarta coisa, irmãos, que o povo faz o trato, o acordo que o povo faz, está no versículo 31, que diz o seguinte: quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem em dia de sábado ou de festa, não compraremos deles nesses dias. A quarta coisa, então, irmãos, fala sobre o uso do tempo e o perigo da ganância e do vício que nos assola hoje, que é o vício do trabalho. Uma palavra bonita em inglês, alguém que seja um workaholic, alguém que trabalhe. Deus instituiu, irmãos, um dia para descanso. A criação foi feita em 6 dias, ele instituiu um dia para descanso. O que o povo está falando agora é o seguinte: nós vamos descansar também, nós vamos ter um dia para descanso, e nós vemos até Jesus que o sábado era considerado esse dia de descanso, porque era um memorial da criação. O sábado celebrava a criação, mas depois de Jesus, irmãos, o memorial agora trata da ressurreição, e foi no domingo que Jesus ressuscitou, e é por isso que nós estamos reunidos aqui no domingo, porque entendemos que esse seria o dia de descanso. Mesmo muitas vezes, muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas tendo necessidade. Eu já falei isso aqui várias vezes, meu pai trabalhou muitos domingos, e continua trabalhando domingo porque tinha uma necessidade de trabalhar. E eu lembrava que quando eu estava na igreja batista, eles cantavam uma música que dizia, na escola dominical, que quem trabalhava no domingo do Senhor estava roubando. Falava, meu pai não é ladrão, está trabalhando, é homem honesto, tem que trabalhar até no domingo. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender e se posicionar,
e entender aquilo que nós queremos fazer. E se nós formos falar aqui, eu já lembrei de algumas histórias aqui, lembrei de testemunho de pessoas que muitas vezes têm essa necessidade de trabalhar no domingo, precisam, não tem essa opção, mas nós temos situações aqui de pessoas que não querem mais isso, e de alguma maneira têm colocado isso diante de Deus e têm visto Deus abrindo portas, e têm visto Deus abençoando de alguma maneira, quando se posicionam para que haja um tempo de descanso, irmãos, para que haja um tempo com a família, para que haja, irmãos, a necessidade de estarmos reunidos, porque nós não estamos reunidos simplesmente porque, precisamos ir lá agora porque tem o Elise e o Leandro viraram pastor, agora tem que ir lá. Nós estamos reunidos porque amamos a Deus, irmãos, e o amor a Deus se traduz na nossa adoração e no nosso louvor, e o amor a Deus se traduz na comunhão, no que nós vamos comer uma coxinha daqui a pouco juntos. Nós estamos aqui por isso, irmãos. E igreja é comunhão, senão nós ficaríamos lá em casa, liga no R.R. Soares lá e fica ouvindo a palavra lá. Não, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos estar juntos. Igreja é isso aqui. Irmãos, muitas vezes aquele povo estava se comprometendo a descansar, porque muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos de um tempo de descanso, um descanso mental, um descanso para o corpo, nosso corpo precisa, é saúde, irmãos, vai além de qualquer princípio espiritual, vai além do princípio, é o princípio físico, nós precisamos descansar e o povo está se comprometendo a descansar, porque o que estava sendo visualizado aqui, irmãos, era uma ganância, era um vício por trabalho, e é isso que o povo está deixando. É isso que o povo está se comprometendo a deixar. A quinta coisa fala sobre, irmãos, a ansiedade pelo futuro e a confiança em Deus. O finalzinho do versículo 31 diz o seguinte: cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. 7 anos caducável, irmãos. Você ficar devendo 7 anos para alguém, você pode pegar aqui Neemias 10, 31 e falar: irmão, é o seguinte, eu não vou mais te pagar, porque a palavra de Deus aqui está dizendo que cada 7 anos cancela todas as dívidas. Se você conseguir ficar devendo aí 7 anos para alguém, você pode pegar a palavra de Deus e cancelar sua dívida. Mas aquele povo, irmãos, tinha um ano considerado ano sabático. Em Êxodo 23, 10 e 11 diz o seguinte: plantem e colham em sua terra durante 6 anos. Mas no 7º, deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Vocês vão plantar 6 anos, vocês vão... No 7º ano, deixa lá a terra. Não faz nada na terra. Porque se crescer alguma coisa, pela misericórdia de Deus, deixe os pobres comer, deixe os animais comer, não se preocupem. O 7º ano, parem. Isso é uma ordenança em Êxodo, irmãos, um pouquinho lá atrás, antes de Neemias, e o povo não estava cumprindo. E agora Neemias e Esdras relembram isso, e o povo assina e fala: é verdade, nós esquecemos do que está escrito em Êxodo, então agora nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer o ano de descanso. E além disso, depois do 7º ano, nós vamos fazer o perdão das dívidas. O povo precisava compreender, irmãos, e a preocupação do povo era: caramba, eu não vou plantar no 7º ano, o que vai acontecer no 8º? Ou é melhor eu plantar no 7º ano para que eu possa armazenar ali no meu celeiro, para que eu possa sobreviver, para que eu possa ficar sustentado, irmãos. E muitas vezes nós esquecemos, nós não lembramos que tudo está no controle de Deus, irmãos. Tudo está nas mãos de Deus. Nem o pardal fica sem comer. Quanto mais nós, irmãos, filhos comprados pelo alto preço. O povo precisava compreender que a terra, que tudo era de Deus. O propósito de Deus não era apenas entendimento sobre mordomia, mas também o entendimento na confiança, a confiança que aquele povo precisava ter na providência de Deus. E ao mesmo tempo a intenção é que o povo seja
fosse protegido de qualquer ganância, irmãos. O Deus que nós servirmos então é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E o povo já tinha experimentado provisão na história da saída deles do Egito. O povo já tinha experimentado, mas tinha esquecido. Eles estão falando, descansem, confiem em Deus. Confiem em Deus, não se preocupe, o futuro está nas mãos de Deus. Confiem no Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós precisamos confiar nesse Deus, irmãos. Não significa que você vai pedir as contas, não significa que você não vai trabalhar, não significa, não. Significa, irmãos, que na nossa caminhada nós precisamos, com as dificuldades, nós precisamos confiar num Deus da provisão. Precisamos confiar num Deus que está no controle de todas as coisas. E é isso que aquele povo precisava relembrar. A sexta e penúltima coisa, irmãos, está no versículo 32 e 34. E o versículo 32 diz o seguinte: assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, e a partir desse ponto eu vou fazer uma contagem aqui na minha mão, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal, para o holocausto, para as ofertas dos sábados, da festa de lua nova, festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propriação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Versículo 32 e 34, irmãos, fala sobre contribuição, fala sobre oferta. E eu contei aqui umas 10 ofertas que eles davam aqui, umas 10 possibilidades. O versículo 33 fala sobre o que o dinheiro, o que a contribuição deles, para que era usado, e fala sobre suprir a necessidade do ministério, do que eles tinham, suprir a necessidade do templo, fazer com que a obra, o sustento fazia parte da manutenção da casa de Deus. O versículo 34 fala até mesmo de oferta de lenha, irmãos. Anualmente tinha uma escala para trazer lenha. E lenha naquela época era um bem muito precioso. E o que é entendido é que todos podiam levar um pouquinho de lenha. Todos, principalmente, tinham uma escala, a preocupação era grande, porque a lenha mantinha ali a chama acesa, mantinha ali, tinha uma necessidade de que houvesse essa questão do fogo funcionando, e eles mantinham aquilo, além de todas as outras ofertas que nós citamos, irmãos. E nós podemos ver essas coisas, a preocupação de manter a casa de Deus funcionando. E eu pensei sobre isso, eu falei, caramba, nós temos visto, e a Rosângela agradeceu hoje cedo por isso, nós vimos isso agora no aniversário da igreja, a preocupação que os irmãos têm de manter a lenha, trazer a lenha, o trabalho dos diáconos e de outros irmãos para que a lenha continue sendo trazida, para que a chama fique acesa e que a igreja possa funcionar como casa de Deus, como prédio físico, nós possamos continuar funcionando. Um teólogo chamado Campbell Morgan diz o seguinte: apesar de a casa de Deus nos dias de hoje não ser mais de natureza material, mas sim espiritual, o templo material ainda é um símbolo extremamente real da natureza espiritual. Quando a igreja de Deus em qualquer lugar é descuidada com o seu local de reunião, trata-se de um sinal e de uma prova de que sua vida encontra-se enfraquecida. O modo, irmãos, como nós cuidamos daquilo que é nosso, isso aqui é nosso, indica muitas vezes a consciência que nós temos sobre a obra de Deus, porque tudo que fazemos, nós fazemos para Deus, e o que nós tentamos, irmãos, sempre é que haja um conforto, é que haja algo melhor para que você possa vir e compartilhar conosco da palavra de Deus, para que você possa vir e ter comunhão junto conosco.
A preocupação desses homens, então, irmãos, era que a casa de Deus fosse mantida, que houvesse ofertas específicas para que a manutenção do templo, para que o templo continuasse funcionando, para que não tivessem problemas, irmãos, para que não tivessem. Imagina nós chegarmos aqui e não ter luz, acabou a luz, caramba, não pagamos a luz. Para que nós possamos chegar aqui, de alguma maneira, irmãos, tenha um som de qualidade para você ouvir, para que de alguma maneira os teus filhos, e o que vai acontecer com os meus, tenham um conforto lá dentro, para que nós possamos de alguma maneira cuidar. E aquele povo estava se comprometendo, irmãos, num acordo, a continuar, a cuidar do templo, a cuidar da casa de Deus. E nós precisamos ter esse amor, irmãos. Nós precisamos servir dessa maneira, nós precisamos, cada um de nós, não só aqueles que têm algum cargo, aqueles que são diáconos, não importa, eu e você precisamos cuidar da casa de Deus. Nós precisamos, irmãos. E a preocupação daqueles homens é que houvesse a manutenção. A preocupação, irmãos, vai além. Hoje nós não temos pastores remunerados, mas 1 Coríntios 9,14, Paulo está dizendo, da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, e esses caras precisam viver do Evangelho. E nós temos igrejas que sustentam seus pastores, e a preocupação é que esses homens continuem sendo sustentados. São pessoas que separaram muitas vezes a vida para servir, e esses homens precisam ser sustentados, sim, não é uma realidade nossa, mas se fosse, nós precisaríamos ter essa preocupação para que houvesse sustento para aqueles que vivem do Evangelho, como diz Paulo. Eu e você precisamos, irmãos, olhar cada lâmpada dessa acesa e nos se preocuparmos, porque esse lugar é nosso, é a nossa igreja, é a nossa igreja. Não é a minha igreja, não é a igreja da Elise, não é a igreja da Rosângela, não é a igreja do Silas, é a nossa igreja. É a nossa comunidade. Nós precisamos olhar cada uma das coisas que estão aqui como se fossem nós, como se fosse a nossa casa. E talvez tenhamos uma preocupação maior com a limpeza, com a manutenção, com a conservação das coisas. A última coisa, irmãos, está no versículo 35 a 39, que diz o seguinte: também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiveram ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de todo o nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Esses versículos falam sobre dízimo. E dízimo, no Antigo Testamento, era um imposto para a manutenção do templo e para também obras sociais. Provérbios 3,9 diz o seguinte, irmãos: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Nós somos e fomos ensinados sobre a contribuição, na história que temos, no relacionamento que temos com igrejas, sobre a contribuição. E muitas vezes existe uma discussão filosófica sobre dizimar é do Antigo Testamento, dizimar não é do Novo Testamento e tudo mais. Eu só queria ler um versículo no Novo Testamento, Mateus 23, 23, e eu queria que você abrisse comigo. Mateus 23, 23. A primeira história de dízimo no Antigo Testamento, irmãos, não é uma obrigação, não foi algo que foi feito por uma obrigatoriedade, mas o primeiro dizimista o primeiro ato foi feito por uma vontade própria.
primeira ação de contribuição foi feita porque o personagem quis fazer isso. Ele não foi obrigado a fazer isso. Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando, vocês estão dando dízimo aí, mas estão negligenciando outras coisas que são importantes, justiça, misericórdia e fidelidade. E Jesus termina o versículo falando, vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Jesus está falando, vocês têm que fazer justiça, ter misericórdia e fidelidade, mas também não podem omitir a contribuição. Vocês devem praticar a contribuição sem omitir justiça, misericórdia e fidelidade. Isso responde para mim, irmãos, pessoalmente, a questão da contribuição no Novo Testamento. Agora nós precisamos entender, irmãos, que antes, lá no Velho Testamento, as pessoas davam 10%, que era a 10ª parte, que é o que significa dízimo, para santificar os outros 90%. Hoje, irmãos, na graça, e quando Jesus vem e nos alcança com a sua graça, irmãos, e se nós lembrarmos, imagine se você precisasse viver no Velho Testamento, precisasse lá sacrificar um animal toda vez que você pecasse, ou toda vez, uma vez por ano, como dizia lá a lei, para purificar os pecados. Imagina se você tivesse que fazer isso. Hoje não, irmãos, nossos pecados foram perdoados lá na cruz. Nossos pecados foram perdoados na cruz. A graça, irmãos, então, irmãos, a graça vem para que o padrão fosse de alguma maneira aumentado. Nós fomos alcançados por essa graça, irmãos, e hoje nós não precisamos oferecer nada. A graça de Deus nos alcançou, é graça, graça. Nós não precisamos oferecer nada, irmãos. E quando Jesus vem e é questionado sobre a lei, Jesus eleva um padrão baseado na graça. Falava, Jesus, é o seguinte, era olho por olho e dente por dente. Jesus fala o seguinte, meu amigo, quando tu tomar o tapa na cara, do lado direito, tu dá o lado esquerdo, tá bom? Quando alguém pisar no teu pé, tu dá o outro pé para pisar. Quando alguém te xingar, cala a boca. Quando alguém te ofender, cala a boca. Sabe por quê? Porque hoje é graça. Hoje é graça. Jesus, a lei diz que se eu adulterar é pecado. Jesus falou, posso falar uma coisa? Agora é o seguinte, não precisa cometer o ato não. Se tu só pensar, já pecou, meu amigo. Pedro falou, a lei está mandando perdoar lá algumas vezes, 7 vezes, mas assim... A lei manda perdoar 3, e se eu perdoar um pouquinho mais, isso e aquilo, Jesus fala, meu amigo, tu vai perdoar 70 vezes 7. Tu tem que perdoar muitas vezes, infinito. A graça vem e eleva o padrão, irmãos, e na contribuição, a graça também, então, excede muito o cumprimento da lei. Significa que na graça, irmãos, os 10% que santificavam os 90%, agora não santificam mais. Porque nós estamos na graça, irmãos, e na graça tudo que temos é de Deus. Nós somos mordomos, irmãos. Não é só 10% que é de Deus, é 100%. Você pode contribuir com 10%, com 11%, com 12%, com 15%, você pode contribuir com 30%, com 50%, mas é importante que nós possamos, irmãos, ser desafiados a entender que nós somos mordomos, que tudo que temos, irmãos, é de Deus. Pode ter um mês que você vai contribuir mais que 10%, pode ter um mês que você vai contribuir menos que 10%. Importante é que você tenha liberdade, irmãos, entenda que é importante contribuir, porque nós entendemos que tudo que temos é de Deus, o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo é de Deus, não é nada nosso. Não é nada nosso. Tudo é para ser dividido e compartilhado, irmãos, o percentual é pessoal. É o teu compromisso pessoal, Leandro, eu dou 10%, eu dou 12%, eu dou 11%, eu dou 8%, eu dou 20%, eu dou 30%, não importa, irmãos, é que você tenha a consciência de que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo nas nossas vidas é de Deus.
E aí nós precisamos então encontrar o equilíbrio sobre as coisas, irmãos, com a consciência transformada, entendendo que é tudo, irmãos. Se precisar um mês dar mais, eu vou dar. Se precisar um mês fazer um esforço a mais, eu vou fazer. Porque nós somos mordomos da riqueza de Deus. Deus é dono de todas as coisas. Ele empresta um pouquinho para nós. E nós devemos usar com sabedoria aquilo que Ele compartilha conosco, irmãos. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui poderiam subir aqui e dar um testemunho de que foram abençoados de alguma maneira financeiramente. Eu contribuí, de alguma maneira eu fui abençoado. Eu contribuí uma vez e fui abençoado. Eu contribuo e sou abençoado. Porque nós entendemos, irmãos, que a graça dá um padrão maior. A lei fala lá, ó, dá 10% aí, amigo. Beleza. Se você der 10% todo mês com a motivação errada, por medo, por ganância, por obrigação, a oferta, a contribuição não tem valor nenhum. Se você pensa que você pode fazer o que se quiser com os outros 90%, você também está equivocado. Se você vive debaixo de qualquer obrigação em relação a finanças, você vive debaixo da lei. E viver debaixo da lei não é viver na graça de Deus. Se você precisa de um mandamento, de um algo fixo, você também não vive debaixo da graça. A graça nos dá liberdade para fazer o que queremos. A graça nos dá liberdade para que possamos fazer entendendo que nós amamos a Deus, de modo que nós vamos contribuir, irmãos, generosamente, com alegria. Isso se torna a fazer parte das nossas vidas, irmãos. Você contribui com refrigerante, com salgado, você contribui com o cobertor, você contribui com a roupa, você contribui aonde for, você contribui às vezes, você oferta, não na igreja, mas você oferta para um familiar seu, para ajudá-lo. Tudo isso é contribuição. Tudo isso, irmãos, é colocar a tua vida, o teu dinheiro e tudo que você tem a serviço de Deus. Nós sobrevivemos, irmãos, com o salário que recebemos, mas nós vivemos com tudo aquilo que damos. Nós sobrevivemos com o salário que recebemos, mas nós vivemos com tudo aquilo que damos. É uma frase de Winston Churchill. Sobrevivemos com o que recebemos, mas vivemos com o que damos. E damos porque amamos a Deus, e damos porque entendemos que somos mordomos. Nós fizemos uma reforma aqui na igreja, irmãos. Lâmpadas estão todas funcionando. Nós fizemos ali o cantinho do André. Estamos já fazendo a placa ali para pôr. Pintamos a sala. Fizemos muitas coisas, irmãos. E nós pudemos ver irmãos contribuindo com isso. E eu confesso para você que eu não testemunho agora com nenhuma pretensão. Mas eu pude ofertar, além da minha contribuição do meu dízimo, eu pude ofertar muitas coisas para essa reforma. E falo isso, irmãos, com o coração cheio de temor a Deus. Mas um dia a minha esposa chegou e falou para mim, vê o saldo da tua conta, porque a gente tem comprado muitas coisas para a igreja, e quando eu acessei o saldo da minha conta, eu falei, eu tenho tanto na minha conta. Ela falou, o quê? Tu tem tudo isso na tua conta? Eu falei, eu tenho. A gente gastou tanto, e ainda tem tudo isso. Misericórdia e graça de Deus. Misericórdia e graça de Deus. Porque eu me coloco, irmãos, com a condição muito clara, de que tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu tenho é para servir a Deus, e eu sei que os irmãos têm essa consciência. Tem muitos irmãos que têm essa consciência, e nós temos visto milagres acontecendo na vida de irmãos que se colocam à disposição para servir dessa maneira, irmão, entendendo que não importa a porcentagem, não importa, importa o compromisso do coração, irmãos, de doar, importa o compromisso do coração, irmãos, de poder ser mordomo. E eu te peço perdão por ter ficado tanto tempo falando de finanças, mas muitas vezes nós não entendemos isso, irmãos, e nós temos compromissos financeiros, nós temos aluguel, nós temos água, nós temos luz, nós temos muitas coisas para que essa casa, contador, faxineira,
produtos de limpeza, muitas coisas para a manutenção desse lugar, irmãos, e nós precisamos de alguma maneira da tua contribuição, confiamos em Deus, e é Deus que gera em você o desejo de contribuir, é Deus que gera em você o desejo, e por isso que nós não falamos, com exceção de hoje, tanto sobre isso. Nosso momento de dízimo e contribuição é muito rápido, deixamos os visitantes à vontade, deixamos você à vontade. Se nós quiséssemos, irmãos, que você pudesse dar sem essa consciência, era muito fácil, nós poderíamos todos os cultos aqui preparar 5, 10 minutos, 15, para falar de finanças. Uma pessoa com a capacidade da Elise convenceria você a deixar todo o teu dinheiro aqui. O que nós queremos, irmãos, é que você tenha a consciência da contribuição. E esse povo, com Neemias, está assinando um acordo que trata dessa contribuição também, desse desejo de contribuir. E a minha oração é que nós possamos entender, irmãos, que em tudo isso, e se nós relembrarmos dessas 7 coisas que nós vimos aqui, irmãos, nós vamos lembrar que falamos do uso do tempo, falamos de ganância, falamos de vício de trabalho, falamos de ansiedade pelo futuro, falamos de confiança em Deus, falamos do uso do dinheiro, falamos da importância do tempo. E é engraçado, irmãos, que o elo que une todas essas coisas é econômico. Eles trabalhavam no sábado porque eles queriam ganhar mais, eles não respeitavam o ano sabático porque eles queriam ganhar mais, eles não se preocupavam com a contribuição para o templo, eles não se preocupavam com a oferta e com o dízimo, eles deixavam que os filhos se casassem com pessoas de outros os povos que tivessem uma condição financeira melhor para que aquilo pudesse trazer um benefício para eles. O povo está buscando agora um comprometimento, irmãos, um comprometimento, assumindo um compromisso com Deus, para que pudessem de alguma maneira, irmãos, buscar a Deus, cumprir aquilo que estava falando, está escrito na palavra de Deus. E eu fiquei pensando sobre todo esse cenário, irmãos, e me veio somente o texto de Mateus 6, 21, e eu queria que você abrisse comigo para terminar. Mateus 6, 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aquele povo, irmãos, estava com o coração voltado para outras coisas. O tesouro daquele povo estava voltado na ganância, estava voltado em não confiar em Deus. Aquele povo estava não confiando no Deus da provisão. Irmãos, nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, colocar o nosso coração no entendimento da graça de Deus, e tudo isso que eu falei aqui, irmãos, durante quase 1 hora, tudo isso que nós falamos, irmãos, fica fácil de ser feito quando nós entendermos a graça de Deus. Quando nós entendermos a graça de Deus, o descanso fica fácil de ser feito, a contribuição fica natural, o desejo pela palavra de Deus, a consagração, a busca por entendimento maior fica mais fácil quando nós entendermos a graça de Deus, quando nós entendermos que precisamos cada vez mais estarmos buscando em comunhão com Deus, entendendo essa graça. E tudo o que eu disse fica fácil, porque entendemos que somos servos de um Deus que nos comprou por um alto preço, que nos alcança diariamente com a sua graça. Isso faz com que nós possamos entender e ter certeza que somos mordomos de Cristo, servimos a Deus com tudo que temos e tudo que somos, porque é tudo dele, irmãos. É Ele que nos dá, é Ele que nos dá saúde, condições, ou Ele que nos dá força para sobreviver, nos dá força para no dia mal, nos dá força para poder caminhar no meio às ondas, no meio às tempestades. É Deus que faz isso por nós. Que possamos pôr o nosso coração
nos valores corretos, que possamos buscar cada vez mais conhecimento de Deus, baseado na graça, para que tudo nas nossas vidas, irmãos, tudo nas nossas vidas seja para servir a Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Aquilo que não é para a honra e glória do Senhor, a contribuição, o desejo, o esforço, se isso não for para a honra e glória do Senhor, se isso não for com desejo de servir ao Senhor, não tem valor nenhum. Que possamos colocar o nosso coração nas coisas que são importantes, e ali estará o nosso tesouro. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça e misericórdia que é renovada, Pai, porque muitas vezes é tão difícil, Pai, para nós, de alguma maneira, entendermos, Pai, todas essas coisas, Pai, a tua palavra é viva e eficaz, Pai, mas muitas vezes estamos tão aquém, Pai, de sermos fiéis a Ti, Pai, de Te servirmos, Pai. E a intenção não é que isso seja um pesar para nós, a intenção não é que isso nos desmotive, Pai, mas a intenção é que possamos entender que a Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia, Pai, que possamos olhar para Ti e, como falamos no começo dessa mensagem, possamos recomeçar, porque a vida cristã é uma vida de recomeço, Pai, e todo dia nós possamos recomeçar buscando, Pai, Te agradar, buscando o entendimento da graça de Deus, buscando cada vez mais Te servir, porque Te amamos, Pai, porque vivemos para Ti, porque tudo que temos é Teu, Pai, tudo que somos é Teu, seja um tempo, seja financeiro, Pai, não importa, Pai, nós queremos Te servir, Pai, porque somos somente mordomos, Pai, estamos aqui somente administrando aquilo que é Teu, Pai, nos dá força, disposição, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter essa consciência, Pai, para a honra e glória do Teu nome, amém.